Eu vou começar passando a palavra para meu queridíssimo colega, Henrique Bastos, mestre em Direito Empresarial pela UCAM, tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, procurador do Estado do Rio de Janeiro, trabalha comigo lá na nossa coordenadoria do Sistema Jurídico. E vamos lá, Henrique. Bom, queria registrar que é uma honra aqui trabalhar com a Alice, né? E registrar também a honra de compor essa mesa com o professor Gessé Torres Pereira Júnior, né, que é um grande amigo também, administrativista, e com o Leonardo Coelho também, que é um colega de escola de Direito Administrativo, né? Temos essa longa história de companheirismo nessa jornada, né? Registro também que eu, como sempre, assim, fico bastante orgulhoso de participar desse evento do IDAERJ, né? Uma instituição originariamente idealizada pelo professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, pelo professor Marcos Juliano Vilela Souto, e que teve aí, e tem, né, a participação de grandíssimos administrativistas, como o professor da casa também, Gustavo Bidenboim, e o professor Alexandre Aragão, dentre outros tantos colegas aqui administrativistas que nos acompanham aqui para nossa honra e glória. A proposta dessa intervenção é partir de um tema evidentemente constitucional, né, que é o mote desse seminário, que é o princípio da culpabilidade na Constituição e sua aplicação ao direito administrativo sancionador, mas com a análise da aplicação desse princípio a um caso concreto que nós pudemos estudar aqui na PGE, e nesses estudos eu sempre, como nós, gostamos de dividir aí essas ideias com os colegas. Então, estava aqui o Felipe Fonte, que começou a estudar esse assunto brilhantemente, né, e depois esse assunto veio para mim e eu tive a oportunidade de trocar muitas ideias com os colegas da PG15, com a Alice, que está aqui, com o Gabriel, com a Fabiana também, que está aqui, nossa chefe, né? Com o meu compadre sócio Flávio Amaral, e tentar chegar aí a um resultado que fosse um resultado ponderado e que apontasse uma solução de interesse público e juridicamente correta, que eu acho que nós, na medida do possível, conseguimos. Então, nós sabemos que o princípio da culpabilidade é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O Estado, na sua função punitiva, ao lado de outras funções de intervenção nas liberdades privadas, mas nessa função punitiva o Estado deve respeitar o princípio da culpabilidade, que originariamente no direito penal voltado para pessoas físicas é uma decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, mas que com o avanço do Estado Democrático de Direito, ele passou a ser também abrangente de uma proteção não só às pessoas físicas, mas também às pessoas jurídicas, né? Muito por conta também da liberdade de iniciativa econômica e de proteção aos particulares de não terem os seus bens confiscados sem um motivo que não decorra aí dessa culpabilidade que mereça uma resposta estatal tão forte como a sanção. A aplicabilidade desse princípio da culpabilidade no direito administrativo sancionador, ela, apesar das divergências que ainda existem, né, inclusive no próprio STJ existem divergências quanto a essa aplicabilidade, mas tem se verificado uma tendência do STJ e o STF não tem decisões claras sobre o tema, tá? Mas o STJ
vou citar aqui um acórdão, um recurso especial 1.251.697, relatado pelo ministro Mauro Campbell, de 2012, tá? Ele já afasta essa possibilidade de responsabilização objetiva, responsabilização administrativa objetiva no campo ambiental, tá? Isso é de se ver, não afasta a responsabilização objetiva civil, né, de reparação civil ambiental. O que se afasta é a possibilidade de punição daquele privado que não agiu com culpa, ou seja, em relação ao qual não foi aferida a culpabilidade. Corolário desse princípio constitucional da culpabilidade é o princípio da intranscendência das sanções, ou seja, se a pessoa física ou jurídica tem que ter aferida a sua culpabilidade para que lhe seja imputada uma sanção, via de consequência lógica, não permite o nosso ordenamento jurídico que as sanções imputadas sejam transferidas de uma pessoa a outra por alguma forma de relação jurídica que possa justificar uma tal transferência. Esse princípio constitucional da intranscendência das sanções está expresso no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, o que esse artigo da Constituição, importante artigo da Constituição, traz de comando uma norma no sentido que, na prática, a gente chega a uma impossibilidade geral de transferência entre pessoas físicas ou jurídicas de uma sanção restritiva de direitos, tá? E possibilidade, aí não efetivamente de transferência de uma sanção, mas de uma sanção pecuniária que foi aplicada a uma pessoa física ou jurídica, né? Esse ônus financeiro, essa sanção se transforma num ônus financeiro, numa dívida, né, que integra o patrimônio dessa pessoa, e uma pessoa que lhe seja sucessora em relações jurídicas, ela pode sim vir a suportar esse ônus financeiro por ter lhe sucedido na titularidade desse patrimônio. Então, fica aí uma distinção que vemos como clara, né, numa impossibilidade total de uma sanção restritiva de direitos atingir uma pessoa física ou jurídica sucessora daquela pessoa sancionada, né, o que não ocorre em relação ao resultado final, em relação à sanção pecuniária que se transmuda, né, tem como resultado uma obrigação patrimonial. Portanto, para que a administração pública possa sancionar um particular, é necessária a aferição da sua culpabilidade. E foi a partir dessa premissa que nós tivemos a oportunidade de analisar um caso concreto aqui na Procuradoria, uma hipótese em que se pretendia imputar uma sanção restritiva de direitos ao acionista controlador de uma sociedade concessionária de serviços públicos, que no caso era uma sociedade de propósito específico, ou seja, sociedade constituída com o fim exclusivo de explorar a prestação daquele serviço público, ou no caso, a administração de bem público, tá? Então, repetindo para ficar claro, né, temos aí uma SPE que explora um serviço ou um bem público e que, evidentemente, tem aí uma sociedade controladora
dessa SPE. O caso é que essa SPE ela vem a descumprir o contrato de concessão e sofrer, via de consequência, uma sanção restritiva de direitos, e a questão é se essa sanção restritiva de direitos pode ser estendida à sociedade controladora dessa SPE. Nós entendemos que essa extensão automática da sanção não é possível, exatamente por força do princípio da culpabilidade previsto na Constituição Federal, mas isso não isenta a sociedade controladora de uma eventual responsabilização administrativa, não com base no conceito de responsabilização objetiva, que nós já deixamos claro que não concordamos com esse conceito, mas uma responsabilização com base, sim, na culpabilidade da própria sociedade controladora, ou seja, temos que aferir qual é o papel dessa sociedade controladora em relação ao exercício do poder de controle na SPE concessionária e verificar se, no exercício desse poder de controle, a sociedade controladora ela pode, de maneira evidente, ou eventualmente até por uma presunção, ter atestada a sua culpabilidade. Ora, nós sabemos que os controladores, as sociedades controladoras, elas têm, controladoras de sociedades empresárias, elas têm obrigações decorrentes da sua qualidade de titular do poder de controle, obrigações essas que, inclusive, estão bem regulamentadas na Lei de Sociedades por Ações, e é pacífico que esse poder de controle tem que ser exercido de forma conforme ao direito, respeitando aí as posições jurídicas de acionistas minoritários e de pessoas que se relacionam com essa sociedade empresária. O poder de controle, o acionista controlador, ele tem a prerrogativa e, de fato, exerce e toma as decisões essenciais e estratégicas de uma sociedade empresária controlada, porquanto ele tem o poder de deliberação através de uma participação majoritária no Conselho de Administração da sociedade controlada, através do qual é indicada a diretoria da sociedade que vem a executar os atos jurídicos dessa sociedade controlada. Então, nesse caso que está em discussão, nós não conseguimos vislumbrar, por se tratar de um descumprimento contratual por uma SPE concessionária de serviço público, um descumprimento contratual grave, um descumprimento contratual determinante dessa relação, nessa relação contratual entre a SPE e o Estado, nós não conseguimos vislumbrar uma isenção de culpabilidade do acionista controlador, porquanto era obrigação e é a obrigação desse acionista controlador tanto tomar as deliberações sociais no sentido de fazer a sociedade concessionária seguir a sua visão estratégica, quanto também, até por força da própria Lei de Concessões de Serviços Públicos, particularmente no artigo 27 da Lei 8987, a participação do controlador ela é, inclusive, referida legalmente como fundamental no cumprimento de do contrato de concessão, e esse dispositivo, esse artigo 27, ele trata particularmente da transferência de controle societário da concessionária, e nessa regulamentação coloca como requisito para a transferência desse controle societário o compromisso do acionista controlador cessionário desse poder de controle com o cumprimento do contrato de concessão.
Daí ser inafastável essa observação de que o acionista controlador ele tem necessariamente, obrigatoriamente, um papel relevante na tomada de decisão dessa SPE concessionária e, portanto, daí decorreria a sua culpabilidade, né? Então, assim, se não é possível punir o acionista controlador com uma pelo fundamento de responsabilização objetiva, entendemos que não é. Por outro lado, entendemos que é possível, sim, impor a sanção ao acionista controlador com fundamento na sua culpabilidade. Ocorre que, como em diversas outras situações do direito administrativo sancionador, e a Alice, aqui do meu lado, é um especialista no tema, inclusive desenvolveu a sua brilhante tese de doutorado nesse tema, né, e tenho aqui a honra de poder conversar com ela, e quando temos algum tempinho, né, Alice, sobre essas questões, né, tentando encontrar soluções para problemas que ainda são muito complexos e controvertidos, mas ocorre que a prova, né, da culpabilidade em diversas situações do direito administrativo sancionador é uma prova que por demais difícil e a ponto de chegar a ser irrazoável e irracional se pretender que o Estado tenha que comprovar toda e qualquer culpa do administrado nas suas ações que possam ser sancionadas, né? É daí que vislumbramos aí uma possibilidade com origem aí em doutrinadores espanhóis, mas que isso já vem, de certa forma, apesar de raramente sendo referido por alguma doutrina brasileira, a possibilidade de uma presunção de culpa do administrado. Essa presunção de culpa do administrado, ela não é de todo estranha ao nosso direito. Nós tomemos um exemplo bastante simples, das multas de trânsito, né? Ou seja, as multas de trânsito que são impostas aos infratores das regras de trânsito, no meu modo de ver, elas não são uma responsabilização objetiva do infrator da regra de trânsito, porque esse infrator ele tem a oportunidade de se defender daquela imputação, ele tem a oportunidade de comprovar que não teve culpa naquele caso concreto por alguma circunstância excludente dessa verificação de culpabilidade, como, por exemplo, o sinal de trânsito que supostamente eu avancei estava quebrado, ou o guarda de trânsito mandou eu passar, e pelo Código de Trânsito as determinações do agente de trânsito têm prevalência sobre os sinais luminosos, né? Então, uma série de situações que o administrado tem a possibilidade de invocar como excludente dessa sua culpabilidade, dessa sua culpa presumida, tá? Então, esse seria, evidentemente que o exemplo é bastante afastado do nosso caso concreto, estamos tratando da culpabilidade de uma sociedade controladora de SPE concessionária, mas é um exemplo simples que ilustra bem como funciona essa culpa presumida. No caso aqui do controlador de uma sociedade concessionária, entendemos que o seu próprio papel de controlador dessa sociedade, que é uma posição jurídica reconhecida e regulamentada pela Lei de Sociedades por Ações e até pela Lei 8987, a Lei de Concessões de Serviços Públicos, ela fundamenta, sim, uma presunção de culpa desse controlador em relação a um descumprimento relevante, estratégico do contrato de concessão pela sociedade concessionária. Obviamente, não se está falando de todo e qualquer descumprimento, aqueles descumprimentos decorrentes de descumprimentos pequenos, decorrentes de distração, etc., coisas que estariam mais no âmbito da administração da própria SPE concessionária. Nós estamos falando de descumprimentos que, por sua relevância, ele se presume, né,
a ciência e a participação do controlador na orientação dessa posição jurídica assumida pela sociedade concessionária. Bom, já caminhando para o final, está acabando o nosso tempo, tá? Eu vou fazer algumas observações sobre algumas ressalvas a essa posição, tá? Ressalvas decorrentes de situações específicas que se apresentam, né? A primeira é no sentido, mais uma vez, de que essa responsabilização do controlador não é uma responsabilização objetiva, no meu modo de ver, mas sim uma responsabilização baseada na presunção de culpa. A segunda é que a verificação de culpa, no caso concreto, ela deve ser observada com uma visão de diferenciação entre decisões estratégicas que estão a cargo de um controlador de sociedade, em contraposição a decisões meramente administrativas a cargo da direção da sociedade, como nós já dissemos, né? Além disso, e agora acrescentando, afastamento dessa presunção de culpabilidade em relação aos acionistas minoritários, evidentemente, porque esses acionistas minoritários da SPE, eles não exercem o poder de controle, então não pode haver presunção de culpabilidade quanto a eles, na medida em que eles não têm preponderância nessas deliberações da concessionária. É possível a sua responsabilização, mas aí caso fique evidenciado e provado que eles participaram dessa deliberação, o que é um caso mais raro e mais difícil. Tá? Então, em regra, os acionistas minoritários não seriam responsabilizados. Então, para concluir, nós verificamos que o princípio da culpabilidade em relação ao direito administrativo sancionador, ele ainda é objeto de intensas controvérsias na doutrina, na jurisprudência, com uma aplicação bastante importante em casos práticos, como é esse caso que nós trouxemos hoje, né? E ele merece ser objeto de nossa atenção. Tá? Um dos pontos, né, que decorre de um princípio constitucional, né, mais aí para dentro dessa composição do que o professor Carlos Ari há pouco classificou de caos jurídico instaurado no Brasil, né, que vem muito da insegurança jurídica que ainda persiste depois de 30 anos de Constituição, em que assim, é um tempo que parece longo, mas para o direito não é tão longo assim. E é um tema sobre o qual ainda temos que nos debruçar, né, dedicar nossos estudos para que a gente chegue aí a fundamentos mais seguros para essa questão da culpabilidade no direito administrativo sancionador. É um tema que está diretamente relacionado ao Estado de Direito, um tema direcionado às liberdades econômicas também, porque na medida em que se impõem sanções às pessoas jurídicas, essas sanções restritivas de direito podem interferir na sua liberdade de exercício da atividade econômica, né? Então consideramos aí um tema de extrema relevância para nossas reflexões futuras. Vou devolver aqui a palavra à Alice para dar prosseguimento. Muito obrigado. Obrigada, Henrique, pela exposição didática desse caso que foi tão instigante para a gente, né, aqui na Procuradoria, para pensar e solucionar. Eu poderia ficar falando muito tempo aqui sobre ele, até porque eu sou apaixonada pelo tema, só para fazer alguma propaganda do meu livro. Esse caso prova
um pouco das complexidades, né, de que eu falei quando eu tratei de direito administrativo sancionador, de como o raciocínio formal não resolve o nosso caso, porque aqui a gente foi chamado a aplicar uma penalidade, que era uma penalidade de suspensão para contratar com a administração pública ou inidoneidade, para uma SPE que tinha sido criada só para explorar um objeto de um contrato de concessão. Ou seja, era inútil a aplicação dessa penalidade. E aí a gente se viu diante de uma situação prática que era, então é inútil? É isso mesmo? Qual o racional que está por trás do direito administrativo? Essa solução fica de pé? Isso nos levou a ingressar e a estudar, principalmente o Henrique, os institutos, os princípios, as lógicas próprias inerentes ao direito administrativo sancionador e a sua perspectiva de conformação de condutas, de criação de incentivos, para a gente chegar a uma solução que nos pareceu que é fundada, que é correta em relação àquele caso prático. Então, sem mais delongas, eu pedi, né, gentilmente ao doutor Leonardo para inverter a ordem, porque o desembargador Gessé tem um compromisso. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Gessé, doutor em Direito Público pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desembargador do nosso Tribunal de Justiça, professor emérito da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e um exemplo, um exímio administrativista aqui para todos nós. Obrigada mais uma vez por estar na nossa casa, viu, professor? É um prazer que se renova, Alice, estar aqui nessa área de estudos acadêmicos que a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro promove já há muitos anos. E por esta casa passaram nomes tão ilustres e continuam a passar e continuarão passando. De sorte que é uma alegria e uma honra muito especial renovar este contato com o Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado. Ainda mais na companhia tão querida de colegas e amigos devotados também ao estudo do direito público, como eu, só que há bem menos tempo, né? Só um pouquinho, né? Só de magistério já se vão mais de 40 anos da minha vida e da magistratura de carreira 34. Então, já estava em sala de aula quando resolvi fazer concurso para a magistratura. Sem deixar de lado os estudos acadêmicos e sistemáticos do direito administrativo. Um momento como esse, de exame do que se passou nos últimos 30 anos, no caso da minha palestra nos últimos 20 anos, a minha proposta é lhes falar sobre o que aconteceu em termos de reforma administrativa, né? Aquela reforma trazida para a Constituição pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, estamos aqui fazendo 20 anos dela. Então, essa é a minha proposta, vamos conversar sobre isso. Então, sempre um tanto, pode parecer um tanto incômodo nós olharmos para trás, quando hoje estamos desafiados sempre a olhar para o entorno de um futuro que se mostra avassalador pela tecnologia, pelos meios ultramodernos, que estão postos à disposição de todos os gestores públicos e privados. E com isto, eu imaginei que poderia ilustrar esta minha dificuldade de fazer a ponte temporal entre os 20 anos da Emenda 19 e o que se passa hoje da administração pública brasileira e o que se pode divisar, que virá a passar até onde se pode imaginar. Eu encontrei uma saborosíssima ilustração que pode nos sintonizar nesta dificuldade de associar passado, presente e futuro, que é a grande perspectiva de todo cientista social, né? Nós não trabalhamos com categorias, né, extremamente objetivas e certas e imutáveis. Nós trabalhamos com o que é próprio da mudança. Estamos sempre trabalhando com a mudança, né? Então, lhes conto esta saborosíssima imagem, né? Como explicar sobre a gravidez para uma criança do século XXI? Pois as abelhas, as flores, as sementes e a cegonha estão fora de moda. O filho pergunta ao pai: pai, como eu nasci?
Pois bem, meu filho, um dia eu sabia que falaríamos disso, então vou explicar o que você precisa saber. Um dia, papai e mamãe se conectaram no Facebook e ficaram amigos. Papai mandou um tweet convidando sua mãe para ir a um cybercafé. Descobrimos que tínhamos muitos leaks em comum e nos entendíamos muito bem. Quando não estávamos no laptop, conversávamos pelo Zap e Skype. E fomos dando mais leaks, até que certo dia decidimos compartilhar nossos arquivos. O papai introduziu sua memória flash na porta USB da mamãe. Quando o download dos arquivos começou, percebemos que havíamos esquecido do software de segurança e que não tínhamos firewall, nem filtro de Snapchat. Já era tarde para cancelar o download e foi impossível apagar os arquivos, gerando a mensagem instalação realizada com sucesso. Com isso, as notificações mensais de sua mãe pararam de chegar e 9 meses depois você apareceu como novo usuário, solicitando login e senha. E com esses desafios de usarmos imagens modernas, ultramodernas, trazidas pela tecnologia, nós somos, volta e meia, tentados a imaginar, a concluir precipitadamente, sem pensar como deveríamos pensar, que tudo está diferente. O mundo está diferente, as pessoas estão diferentes, os fenômenos estão diferentes, e que a administração, seja ela pública ou privada, também estará diferente. Estará? Ou estaremos tão diferentes assim? A relação homem-mulher para a produção de filhos mudou? É diferente? Os valores que cercam esta relação mudaram? Estão diferentes? Se faz filho por brincadeira? Por paixão? Momentânea? Ou se faz filhos com responsabilidade, sabendo exatamente o que se quer, o que se pretende para o futuro deles e do casal? Como se faz filhos? Por que se fazem filhos? Terá mudado tanto assim? Há certas coisas na humanidade que permanecem desafiantes desde o Jardim do Éden e continuarão permanecendo desafiantes. Porque, como dizia o nosso saudoso Miguel Reale na sua teoria tridimensional do direito, nós estamos sempre diante de fato, valor e norma. No meio do fato e da norma, há os valores. E esses valores são um desafio permanente. Ou fazemos as coisas movidos pelos valores certos, ou fazemos movidos pelos valores errados. Fazemos as coisas objetivando finalidades corretas ou finalidades incorretas. Mas é sempre assim. Isso não muda. As tecnologias são ferramentas. Os valores são valores. Permanecem. Ou deveriam permanecer. Deveriam orientar os nossos passos e as nossas escolhas. Mas esta tecnologia também está nos trazendo outras dificuldades. Separei também, porque encontrei nas leituras do noticiário cotidiano, uma matéria muito interessante, dando notícia de que o Facebook e o Instagram estão desenvolvendo estudos para apurar qual é o tempo que as pessoas dedicam aos seus produtos. A ação segue a onda iniciada, diz o noticiário, pelo Google, do Digital Wellbeing, bem-estar digital, um conjunto de funcionalidades para incentivar um uso mais saudável da tecnologia. As companhias parecem sugerir que gastar muito tempo navegando na internet é, antes de tudo, um mau hábito. E, se não controlado, pode se tornar um vício desagradável. A libertação da atenção humana pode ser a luta moral e política determinante do nosso tempo, afirma James Williams, filósofo especialista em tecnologia, autor do livro Stand Out of Our Light, sobre o que ele chama de resistência numa economia da atenção. Passamos o dia fixados nas telas, com polegares tremendo nos metrôs e elevadores, olhando de relance para os semáforos. Uma tela não é mais o suficiente.
Usamos o celular até diante da TV. Um estudo comendado pela Nokia descobriu que, a partir de 2013, passamos a checar o celular 150 vezes por dia, em média. Tocamos nele cerca de 2.617 vezes, diz outro estudo feito pela Discount, em 2016. A Apple confirmou que usuários desbloqueiam seus iPhones em média 80 vezes por dia. Telas foram inseridas onde nunca estiveram antes, mesas do McDonald's, vestiários, atrás dos assentos dos táxis. É possível comprar um suporte para pendurar iPhones em carrinhos de bebês. Esses somos nós, olhos vidrados, boca aberta, pescoço torto, presos a ciclos de dopamina e bolhas de filtros. Nossa atenção é vendida a anunciantes junto de nossos dados e devolvida aos pedaços. Da mesma forma que você saca o celular para fazer algo, fica distraído. 30 minutos depois, percebe que fez 10 outras coisas, exceto que pegou o celular para fazer. A fragmentação e distração. Discursando em uma conferência de tecnologia em Amsterdã, no ano passado, aquele autor, Williams, perguntou aos cerca de 250 designers na sala: quantos de vocês querem viver no mundo que estão criando? Em um mundo onde a tecnologia está competindo pela nossa atenção. Quantos? Ninguém levantou a mão. O que fizemos nós com as propostas da reforma administrativa da gestão pública brasileira, introduzida pela emenda 19 em 1998 na Constituição da República, que comemora este ano 30 anos? O que fizemos nós? Gestores públicos e privados, estou me referindo também aos privados porque eles influenciam a gestão pública. As indústrias, o comércio, as confederações, as federações, influenciam e muito a gestão pública. Com seus pleitos, as suas pressões e contrapressões, influenciam em muito. Estão reparando agora no noticiário que veicula as dificuldades do novo governo, que ainda nem tomou posse, para decidir se faz fusões ou desdobramentos dos ministérios, como esse novo governo está sendo pressionado por aqueles que têm interesse em que o Ministério A permaneça, o Ministério B se saia daqui para lá ou não saia. Então, há sempre uma grande pressão sobre a gestão pública, a partir da gestão privada, dos interesses privados. E é natural que seja assim. Também não há nenhuma grande diferença, nenhuma grande novidade nisto. É natural que seja assim. O problema está nos valores. Que valores estarão a presidir as nossas escolhas? Que interesses estarão a justificar as nossas decisões, as nossas opções? E aí, com esses desafios da pós-modernidade, insuflada pelas tecnologias avançadas, eu fui reler o que escrevi num livrinho que foi publicado em 1999, com o título Da Reforma Administrativa Constitucional, para verificar o que eu estava pensando quando a reforma saiu e o que eu poderia vir a pensar agora, 20 anos depois, analisando o que fizemos ou não fizemos com a reforma em mãos, dependente de implementação nossa. Encontrei lá, nas primeiras palavras introdutórias desse texto de 1999, o seguinte: em primeiro lugar, eu faço referências a trechos da exposição de motivos interministerial, firmada pelos ministros da Justiça. Os nomes continuam circulando, são muito conhecidos. Nelson Jobim, da Fazenda, da Justiça; Pedro Malan, da Fazenda; Reinaldo Stefanes, da Previdência e Assistência Social; Paulo Renato de Souza, Educação e Desporto; Luiz Carlos Bressa Pereira, Reforma do Estado; José Serra, Planejamento e Orçamento. Esses ministros, então, firmaram a exposição de motivos que remetia à consideração da Presidência da República o texto preliminar desta reforma administrativa. E dizia, essa exposição de motivos sintetizava
como resultados esperados da reforma administrativa, em síntese, o seguinte. Vejam os resultados que seriam esperados lá em 1999. Primeiro, incorporar, não riam, não fiquem fazendo troça. Era isso? Ah, mas que coisa, nada. Vejam exatamente o que se dizia, que se pretendia. Incorporar a dimensão da eficiência na administração pública. O aparelho do Estado deverá se revelar apto a gerar mais benefícios na forma de prestação de serviços à sociedade, com os recursos disponíveis em respeito ao cidadão contribuinte. 2. Contribuir para o equilíbrio das contas públicas. Não riam. As esferas de governo que enfrentam o desequilíbrio das contas públicas disporão de maior liberdade para a adoção de medidas efetivas de redução de seus quadros, obedecidos critérios que evitem a utilização abusiva ou persecutória de tais dispositivos. 3. Viabilizar o federalismo administrativo, a introdução de novos formatos institucionais para a gestão em regime de cooperação dos serviços públicos, envolvendo União, Estados, Distrito Federal e municípios, e a remoção de obstáculos legais à transferência de bens e de pessoas, aprofundarão a aplicação dos preceitos do federalismo na administração pública, particularmente no que tange à descentralização dos serviços públicos. 3. Esse foi o terceiro. 4. Romper com formatos jurídicos institucionais rígidos e uniformizadores. A reforma constitucional permitirá a implantação de um novo desenho estrutural da administração pública brasileira, que contemplará a diferenciação e a inovação no tratamento de estruturas, formas jurídicas, métodos de gestão e de controle, particularmente no que tange ao regime jurídico dos servidores, aos mecanismos de recrutamento de quadros e à política remuneratória. Enfatizar a qualidade e o desempenho nos serviços públicos, a assimilação pelo serviço público da centralidade do cidadão e da importância da contínua superação de metas de desempenho, conjugada com a retirada de controles e obstruções legais desnecessários, repercutirá na melhoria dos serviços públicos. Isso aconteceu? Ainda que remotamente, escassamente, isto aconteceu? Era isso que se dizia que a emenda 19 poderia proporcionar à gestão pública do Estado brasileiro. Isto aconteceu? Eu fui aluno do professor José Carlos Moreira Alves, que foi ministro supremo durante muitos anos e retirou-se pela compulsória. Fui aluno na década de 60, aqui na Faculdade de Direito Cândido Mendes, aqui na Praça 15, do ladinho, da cadeira de Direito Romano. E ele deixou um livro muito apreciado sobre direito romano. E no primeiro volume desse livro, editado, a 10ª edição de 1996, pela Forense, ele dizia algo que sempre inspirou a minha atividade profissional. Fosse como magistrado, fosse como professor, fosse como pai, fosse como avô. É uma inspiração permanente. Nas ciências sociais, ao contrário do que ocorre nas físicas, o estudioso não pode provocar fenômenos para estudar as suas consequências. É óbvio que não se pratica um crime, nem se celebra um contrato apenas para se lhes examinarem os efeitos. Portanto, quem se dedica às ciências sociais tem o seu campo de observação restrito aos fenômenos espontâneos. E o estudo destes, na atualidade, se completa com um dos ocorridos no passado. É por isso que, se o químico, para bem exercer a sua profissão, não necessita de conhecer a história da química, o mesmo não sucede com o jurista, que precisa conhecer a história. Como começaram? Como evoluíram? A que ponto chegaram? Que desvios tiveram? Quem contribuiu para isto ou para aquilo ao longo
de um período histórico. É assim que se consegue avaliar alguma coisa. Então, diante daquelas premissas quanto aos objetivos que poderiam ser alcançados pela emenda constitucional número 19, podemos fazer uma síntese. Que objetivos eram esses? Em síntese, incorporar a dimensão da eficiência na administração pública, contribuir para o equilíbrio das contas públicas, viabilizar o federalismo administrativo, implantar novo desenho estrutural da administração pública, enfatizar qualidade e desempenho nos serviços públicos na centralidade do cidadão. Qual a síntese que eu lhe submeto para avaliar o cenário que temos hoje, depois dos 20 anos da emenda 19? Aparelhamento político partidário de órgãos e entidades públicas. Excesso de normas gerais, procedimentais e operacionais. Falseamento na prestação de contas de recursos públicos repassados para organizações privadas. Contorno do teto remuneratório. Engessamento e déficits orçamentários cumulativos. Evasão de pesquisadores e cientistas brasileiros para o exterior. Aumento dos quadros de cargos públicos em paralelo com terceirização. Proibição de acumulação de cargos ladeada por cumulações em conselhos de entidades de administração indireta. Multiplicação de questões controvertidas perante o Poder Judiciário. Exagerei? Quem sabe? Pode ser que a ranzinzice da idade me tenha levado a algum exagero, mas é isto que eu vejo. Comparando-se as propostas da emenda constitucional 19 com o cenário que nós temos hoje na gestão pública, na média dos órgãos e entidades da administração pública brasileira, eu vejo isto. E não vejo apenas academicamente, eu vejo empiricamente. São 34 anos de magistratura de carreira, muitos dos quais passados à frente de vara de fazenda pública. Sorte que todas essas questões, todas essas mazelas, todas essas dificuldades, conflitos de interpretação, eu os conheço no dia a dia da prestação jurisdicional. São casos e mais casos concretos que se apresentam perante o Poder Judiciário. É exatamente este o desenho, este é o retrato. Pelo menos de quem está na posição de observador em que eu pude estar nesses anos todos de atividade profissional. Então, diante desses 20 anos da reforma, 30 anos da Constituição, também me chamou a atenção, ao montar essa pequena digressão que lhe submeteria, um texto que encontrei nos Temas de Direito Constitucional, tomo 2, da autoria do ex-procurador desta casa, atual ministro supremo, Luiz Roberto Barroso, dizendo o seguinte: o discurso acerca do Estado atravessou, ao longo do século XX, 3 fases distintas: a pré-modernidade, o Estado liberal; a modernidade, o Estado social; e a pós-modernidade, o Estado neoliberal. A constatação desconcertante é que o Brasil chega à pós-modernidade sem ter conseguido ser liberal nem moderno. Herdeiros de uma tradição autoritária e populista, elitizada e excludente, seletiva entre amigos e inimigos, e não entre certo e errado, justo ou injusto, chegamos ao 3º milênio atrasados e com pressa. É como se esses 20 anos não tivessem passado. Continuam a nos mostrar que temos pressa de mudar, de fazer alguma coisa que efetivamente corresponda àqueles propósitos que teriam inspirado esta reforma administrativa introduzida na Constituição brasileira. E com isto, eu lhes trago agora considerações contemporâneas. Acabo de fazer uma tentativa de ponte entre a modernidade, a tecnologia dos nossos dias e o que teria inspirado a emenda da reforma administrativa
e o que encontramos hoje na gestão pública do Estado brasileiro. E assim, movido, cheguei já a redigir um texto para publicação, está sendo publicado em algumas revistas especializadas, e é deste texto que lhes trago alguns excertos, para não prendê-los por tempo demasiado. Os desafios de conceber uma normatividade sistêmica para a atividade do Estado, capaz de conciliar segurança jurídica e flexibilidade de gestão, empenhadas na produção de resultados de variado interesse público, sempre acompanharam os vários textos das muitas normas produzidas pelo Estado brasileiro desde o Império. Só para dar um exemplo, na área que mais me toma a atenção, porque já muito me dediquei a ela, que é a área das contratações do Estado, das licitações administrativas, fiz um levantamento e numa síntese matemática, comparando-se os vários atos regulamentadores da matéria contratual do Estado brasileiro, desde o Império, adotado como ato inicial o decreto 2.926, de 14 de maio de 1862, desde lá até cá, um novo regulamento administrativo ou legal sobre a atividade contratual do Estado ocorre, em média, a cada 14 anos. Neste período entre 1862 e a Constituição de 1988. Não houve uma só geração de brasileiros que tivesse assistido a administração pública brasileira reger-se na atividade contratual do Estado pelo mesmo conjunto normativo, adotando-se como regra aquela que o IBGE propõe de considerar que uma geração muda a cada 20 anos. 20 anos é o tempo de medir-se uma geração. Então, se a cada 14 anos mudamos as nossas regras, em média, não houve uma só geração de brasileiros, desde meados do Império, que tivesse vivido ou assistido o Estado brasileiro contratar sob o mesmo regime normativo. Digo eu, essa peregrinação histórica na busca de um modelo parece confirmar o cacuete da cultura jurídica administrativa brasileira de supor que a solução para todos os problemas estará sempre na edição de uma norma que lhe discipline o tratamento institucional. Em artigo publicado na edição do jornal O Globo de 3 de abril de 2018, o editorialista José Casado, valendo-se de estudo empreendido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, comenta, aspas, sobram leis. Foram editadas 23 legislações federais a cada dia útil dos últimos 29 anos, contados a partir da promulgação da Constituição de 88. A coletânea federal beira 6 milhões, com média de 3.000 palavras cada uma. Essa conta inclui 103 emendas constitucionais, 103 leis complementares, 5.731 ordinárias, 6.903 medidas provisórias, 12.292 decretos com 139.506 anexos de portarias e pareceres. Nesse período, mudou-se o teor de 95,87% de toda a legislação produzida nesta área. Muito bem, vamos pensar um bocadinho sobre isto e ver aqui que isso nos está conduzindo e nos acaba de conduzir. Não farei comentários nem à direita nem à esquerda. Estou tentando interpretar o momento atual do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, da cultura brasileira, para encontrar explicações dos resultados eleitorais, que tem muito a ver com tudo isso. Vejam se isto não explica, de uma forma ou de outra, o desafio que nós estaremos enfrentando proximamente. Em seu 40º e último livro, Zygmunt Bauman,
sociólogo polonês radicado no meio acadêmico inglês, tendo lecionado na Universidade de Leeds até o falecimento nonagenário no início de 2017, sintetizou que, aspas, a estrada para as guinadas do futuro parece sinistramente uma trilha de corrupção e queda. Talvez a estrada de volta, aquela para o passado, ainda tenha a chance de se tornar uma trilha de limpeza dos estragos cometidos pelos futuros toda vez que eles viraram presente. Para Bauman, antes famoso por haver cunhado o conceito de liquidez dos valores e instituições da sociedade consumidora contemporânea, como sinônimo de fluidez e inconsistência, o que deu nome a vários de seus livros, Amor Líquido, Medo Líquido, Modernidade Líquida, Tempos Líquidos, Vigilância Líquida. Vários dos 40 livros de Bauman tiveram esses títulos, evocando a figura da liquidez. Retrotopia, que é o título do seu 40º e último livro em vida, Retrotopia, é um derivativo que compartilha com o legado de Thomas More a fixidez num topos territorialmente soberano. Uma base sólida que, segundo se crê, fornece e otimistamente garante um mínimo aceitável de estabilidade. E, por conseguinte, um grau satisfatório de autoconfiança. Entretanto, a retrotopia difere do seu legado ao aprovar, absorver e incorporar as contribuições supridas por seu predecessor imediato, a saber, a substituição da ideia de perfeição suprema por uma hipótese de incompletude e dinamismo endêmico da ordem que ela promove, permitindo a possibilidade de uma sucessão infinita de mudanças posteriores, as quais aquela ideia a priori deslegitima e obstaculiza. Fiel ao espírito utópico, a retrotopia deriva seu estímulo da esperança de reconciliar, finalmente, segurança e liberdade, feito que nem a visão original, nem sua primeira negação tentaram alcançar, ou se tentaram, fracassaram. O que Bauman está tentando transmitir nesse saborosíssimo livro, pequeno livro, você concentradamente em um fim de semana lê e absorve, esta comparação entre as teses da utopia de Thomas More, 2 séculos, e o que estamos a verificar ocorrer no mundo contemporâneo. Retrotopia significa uma tentativa de volta ao passado para se alcançar um futuro melhor. Vejam que coisa impressionante. O século XX começou bafejado pela utopia de revoluções ideológicas, industriais e agrícolas, bem como pela consagração internacional de sucessivas gerações de direitos e garantias fundamentais, individuais, sociais e ambientais. Tudo amparado por um positivismo jurídico exacerbado, produzindo códigos, estatutos normativos, regras gerenciais e operacionais em profusão, a embalar o milenar sonho humano de retornar ao paraíso ou de estabelecer a bem-aventurança na terra promotora da felicidade, fundada na dignidade da pessoa humana. O século XX acabou com uma inquietante nostalgia. Na medida em que há a crença em um mundo equilibrado e justo, sucederam organizações estatais desacreditadas, entidades empresariais suspeitas, sociedade confrontada com violência, corrupção e medo, propiciando o retorno a soluções heróicas, como intervenções militares, guerras comerciais, protecionismos monopolistas, ativismo judicial portador de ambiguidades. A nostalgia tende a confundir o lar verdadeiro com o lar imaginário. Daí o desalento com o solo pátrio, as fugas para o estrangeiro, os medos dos centros urbanos, as perdas de segurança e estabilidade. Os sinais emergem por toda parte. Na Alemanha, revive o nazismo, que obtém cadeiras no parlamento. Na Grã-Bretanha, vence o plebiscito em favor do isolamento, o Brexit. Nos Estados Unidos, a sociedade entrega o poder político a mitos empresariais, apontados antes como desagregadores do que articuladores. Nos países asiáticos, realimentam-se imemoriais extremismos ditos religiosos que deflagram destruição e migrações aos milhares. Em países sul-americanos, persistem regimes
que, a pretexto de substituir interesses de mercado considerados deletérios, alimentam conhecidos fenômenos massivos de desestruturação social, inflação, desemprego e migração, perpetuando a insegurança e as desigualdades que pretenderiam combater. A frustração da utopia gera a retrotopia, ou seja, o desejo de restauração do passado que se perdeu, foi roubado ou indevidamente abandonado, mas que não morreu e pode vir a substituir o futuro que não nasceu. Na medida em que os velhos medos caem aos poucos no esquecimento e os novos medos ganhem em volume e intensidade, progresso e retrocesso trocam de lugar. E arrebata Bauman, em lugar de investir as esperanças públicas de melhoria num futuro incerto e duvidoso demais, reinvesti-las mais uma vez no passado vagamente relembrado, valorizado por sua suposta estabilidade e, portanto, confiabilidade. Com essa virada de 180 graus, o futuro se transforma de habitat natural de esperanças e expectativas legítimas em local de pesadelos. Pavor de perder o emprego e a posição social a ele vinculada, de ter a casa, o resto de seus pertences e bens de toda uma vida retomados, de assistir aos filhos patinando ladeira abaixo do bem-estar. E Bauman, para arrematar a sua interessantíssima tese neste livro, Retrotopia, só vislumbra uma saída, já que as coisas parecem tão mal paradas pelo mundo inteiro. Não apenas em países do terceiro mundo, no mundo inteiro. Essa é uma avaliação que ele faz do mundo. Ele entrega esta solução à proposta do Papa Francisco, que transcreve ao final do livro. Hoje, nós precisamos urgentemente engajar todos os membros da sociedade na construção de uma cultura que privilegie o diálogo como forma de encontro e na criação de um meio para construir consenso e entendimento ao buscar a meta de uma sociedade justa, responsiva e inclusiva. A paz será durável na medida em que armarmos nossos filhos com a arma do diálogo, que os ensinarmos a travar a boa luta do encontro e da negociação. Desse modo, nós lhes legaremos uma cultura capaz de formular estratégias de vida, não de morte, e de inclusão, não de exclusão. Meus amigos, esta brevíssima análise comparativa entre o que se propunha com a emenda constitucional número 19 e o que se fez ao longo desses 20 anos pode nos levar a esta proposta do Papa, endossada por este sociólogo que o mundo perdeu há pouco mais de um ano. Diálogo. Sem diálogo, é muito provável, mais do que possível, é provável que nós continuaremos com textos e mais textos, normas e mais normas, leis e mais leis, propondo pseudo-soluções idealizadas para um futuro utópico, mas que nos leva a ficarmos pensando em como era bom o passado. E isso talvez nos leve a escolhas que podem nos levar aos mesmos problemas que sempre tivemos de enfrentar. É preciso diálogo. E os agentes públicos têm que estar muito preparados para não apenas exercitar esse diálogo, como estimulá-lo entre os vários órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta brasileira, como entre o Estado brasileiro e o exterior. Esses problemas são comuns a todos, os problemas dos valores que presidem as relações humanas, e também para estimular este diálogo entre as várias compreensões político-ideológicas que hoje parecem que estão num conflito irremediável, insolúvel, e que, se não encontrarem um meio termo de conciliação, podem provocar profundos reveses jurídicos, administrativos, sociais, econômicos no país. Não só no nosso, como em outros países. É preciso diálogo.
conversar, chegarmos a bom tempo, a bom termo, e não ficarmos a imaginar que regras e mais regras, instrumentos e mais instrumentos, tecnologias e mais tecnologias resolverão por si só problemas que, no fundo, dependem de valores. Troca, experiências saudáveis, entendimento, diálogo. Se esta lição calar fundo no nosso espírito, na nossa conduta, nos nossos atos, teremos uma chance melhor a deixar para os nossos filhos e netos. Se não, a visão retrotópica de Bauman será uma realidade para as futuras gerações. Muito obrigado. Quero agradecer e parabenizar o professor e desembargador Gessé Torres por mais uma palestra absolutamente profunda, analítica, que nos traz reflexões essenciais, né, e que vão ao encontro do que vem sido dito desde o início aqui desse dia, né, de congressos, em que se iniciou a discussão trazida pelo professor Carlos Ari, era a propósito da constitucionalização ou desconstitucionalização de projetos, de medidas administrativas, e o professor Gessé nos faz refletir até que ponto, né, houve uma ampla reforma administrativa e isso não basta, o que está em jogo, o que deve ser valorizado. Então, agradeço enormemente a contribuição. Antes de passar a palavra para o professor Leonardo Coelho, queria aqui registrar a presença do procurador e meu queridíssimo amigo Bruno Veloso, que, a meu ver, é uma das cabeças mais brilhantes aqui da Procuradoria, com as soluções criativas que a gente é chamada a lidar. Professor Gessé, eu sei que o senhor tem compromisso, mais uma vez, muito obrigada, em nome do IDAERJ. Leonardo, eu vou passar a palavra a você. Tchau, professor. Já peço desculpas que vou ter que sair daqui a pouquinho, mas vou começar o início da sua apresentação. O Leonardo é professor convidado de Direito Regulatório da FGV, mestre em Direito Público pela UERJ, advogado. Ele é autor de um livro que foi publicado orientado pela professora Patrícia Batista, fruto da dissertação dele de mestrado, Direito Administrativo como Caixa de Ferramentas, que, a meu ver, é uma das boas contribuições que a gente tem hoje no direito administrativo à luz desse olhar oxigenado, renovado, dinâmico, de que tanto a gente precisa. Então, sem mais delongas. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pela gentileza, Alice, Henrique, é um prazer estar aqui com vocês. Quem aqui já almoçou? Só uma pergunta. Agora já era, né? Vocês sabem, né? Agora já era. Assim, a Alice tem um instrumento de constrangimento aqui, que é a plaquinha de tempo, mas eu queria dizer para vocês que, antes de mais nada, estamos juntos, eu também não comi nada, então nada mais eficiente do que a gente estar alinhado nos incentivos. Tá? Vocês devem estar pensando que bendita apresentação é essa que começa com uma imagem meio química. E a ideia é justamente provocar. Eu prometo para vocês que vai ser algo mais leve, prometo que vai ter muita imagem para a gente se distrair, enfim, seguir adiante. Como a gente está cuidando de uma palestra que vem depois da conferência de encerramento, na verdade, tudo que está acontecendo aqui é um experimento. Tá? Se acontecer e for ruim, vocês não falam para ninguém, aquela lógica meio do stand-up. Se for bom, diz que valeu a pena. Bom, eu devo cumprir aqui os ritos para não quebrar o protocolo, dizer que estou muito feliz de estar de volta na Procuradoria do Estado, é sempre uma grande alegria. A minha formação passa por aqui com pessoas com quem eu pude me relacionar, que puderam me orientar, que podem seguir a vida em parceria. E agora com a certidão de nascimento efetiva do IDAERJ, com o privilégio de poder fazer parte do Conselho Consultivo. Tenho certeza, a Procuradoria do Estado tem um papel fundamental de pioneirismo no direito administrativo do Estado do Rio de Janeiro e, mais uma vez, reafirma isso, incorporando e suportando ao Instituto para que novas ideias possam surgir, possam ser debatidas. Seguindo adiante, a lógica de tratar
de uma administração pública experimental diz com as dificuldades que se nota no dia a dia por quem trabalha com direito administrativo, sob o ângulo que seja, público ou privado. A vida em sociedade tem se tornado mais complexa e cada vez mais veloz, e isso tem acarretado inúmeras dificuldades para o poder público, especialmente por conta do seu descompasso de conseguir acompanhar o ritmo e acompanhar a complexidade para dar resposta às questões que se colocam. Algumas razões que explicam esse diagnóstico. A primeira delas já foi tratada aqui hoje por alguns dos palestrantes que me antecederam, tem de ver com a própria dinâmica da legalidade estrita. A legalidade estrita, enquanto disciplina estática que vai conformar a atividade daqueles que se submetem aos comandos legais, faz com que, naturalmente, eu tenha quadros estáticos que não dão conta de serem rearranjados no curso do processo. E a gente pode remontar àquela velha conceituação do professor Eli Lopes Meireles, que muito ajudava na sistematização de então, no sentido de que o poder público só pode fazer o que a lei permite, e o particular teria o reverso dessa moeda. Esse fator de legalidade estrita associado a uma evolução do controle, essa imagem é claramente sarcástica, mas é original de uma exposição do Tribunal de Contas da União, faz com que a gente chegue a um resultado muito difícil para permitir espaços de oxigenação de ideias do lado público das relações. Porque, de um lado, eu só posso fazer o que a lei me diz possível a fazer. De outro lado, eu tenho um controlador, e aí, olhando especialmente para o Ministério Público e Tribunal de Contas, eu tenho um controlador que, a partir da Constituição de 1988, conseguiu arrematar imenso capital institucional, imensa credibilidade reputacional junto à sociedade, e que, diante das debilidades do poder público, foi avançando aos poucos a sua fronteira naquilo em que podia opinar. Tá? Então a gente associa uma rigidez de tratamento dos temas e um controle que, de outro lado, não encontra fronteiras tão bem delimitadas, e isso vai gerando uma espécie de sufocamento da administração pública. Mesmo que a gente tome as ideias de juridicidade, etc., vejam que essa perspectiva de encarar o direito como blocos de legalidade, como blocos de juridicidade, ela não traz a segurança necessária para se avançar em novas soluções para os problemas que se colocam com ineditismo. E, portanto, a dificuldade persiste. Bom, conclusão da história. Somadas à legalidade estrita e essa natural dificuldade que decorre do avanço do controle, a gente tem um cenário atual de paralisia causada pelo medo do gestor público, né? O próprio veto presidencial aos parágrafos do artigo 28 da LINDB retratam como é difícil a um gestor público, ou a qualquer um que lida com direito administrativo, conseguir, nas operações das quais cuida, entender com um grau razoável de previsibilidade o que se deve esperar daquele projeto, daquele tema, daquele recurso, enfim, daquela matéria, nos próximos atos do enredo. E essa paralisia faz com que a criatividade do lado da administração pública seja silenciada, né? Criatividade nada mais é do que combinar informações contidas no repertório de cada um para solucionar problemas de maneira não óbvia. E, olhando para esse conceito, eu tenho certeza de que vocês percebem o quanto a gente precisa disso diante das questões que hoje se colocam, diante da dificuldade, da complexidade e do nível de velocidade envolvido nas questões que hoje se colocam. Bom, isso tudo ainda tem por trás uma certa premissa de direito administrativo, em que tudo que envolve o interesse público é muito sério, é muito ranzinza, é muito carrancudo, é muito impassível de mudança, de experimento, de exposição, de inovação, e a dinâmica, portanto, é a dinâmica tradicional do não. Quando, na verdade, gerir, seja algo público ou algo privado, nada mais é do que dispor. É óbvio que não dispor livremente.
Se você pensa numa gestão privada, naturalmente, os executivos de uma empresa não podem gerir além dos atos que lhes concederam mandato, ou os conselheiros também não podem ir além do que lhes permitiram os estatutos pensados pelos acionistas, enfim. Então, ninguém está dizendo que a gente deve buscar uma disponibilidade total e restrita, mas é óbvio que o parâmetro, o paradigma não é mais indisponibilidade, porque a indisponibilidade nos traz até onde chegamos. Paralisia do lado de soluções, complexidade do lado de problemas. E essas coisas, naturalmente, não encontram um encaixe. E quando elas não encontram um encaixe, elas não resolvem os problemas da vida. E esse conjunto de ferramentas não serve para o que se propõe. E chegamos aonde estamos nesse momento. A gente tem, portanto, um quadro muito simbólico em que o não é maior, muito maior, do que o IC. E o IC aqui é representativo da criatividade. Vocês já perceberam que quando a gente vai dar uma solução para alguma coisa e a primeira solução não serve, começam aquelas reuniões ou pensamentos mais longos e você, e se a gente fizesse isso? E se a gente pegasse aquela outra solução? E se a gente combinasse 2 outros casos? E se a gente testasse uma ideia? Enfim, o nosso quadro atual é o de que a gente vive um direito administrativo do não, e quando o não é maior que o IC, a nossa capacidade de enfrentar os desafios e promover eficiência resta comprometida, claramente comprometida. Bom, fui bastante rápido até aqui para tentar traçar esse diagnóstico, preparar o cenário para a gente poder dizer em melhores detalhes o que significaria buscar uma administração pública mais experimental. E aí 3 medidas para pivotar essa rota rumo a um direito administrativo do como e não do não. Ou seja, um direito administrativo que se lança e se arrisca a encontrar soluções e não a dizer que não é possível fazer. Porque não ser possível fazer significa não ter soluções para os problemas e, portanto, significa optar pelos problemas e não pela busca de soluções. E disso já estamos um tanto cheios e um tanto insatisfeitos com o que conseguimos construir. E aí são basicamente, três frentes a serem trabalhadas. A primeira delas, muito simples, relembrar o método científico. A segunda, entender como funciona um sistema. E a terceira, criar deliberadamente espaços para experimentação, para combinação de ferramentas. Bom, o método científico, apesar de ter esse nome e eventualmente causar algum espanto, nossa, tem que trabalhar com método científico, um negócio complexo, sofisticado, nada mais é do que tentativa e erro. Como é que funciona o método científico? Eu tenho um problema, eu identifico qual é o meu problema, eu faço uma investigação de quais as possíveis formas de encarar esse problema e eu construo uma hipótese. Acredito que essa forma vai dar conta do meu problema. Eu passo, então, para a etapa prática, vou para os experimentos e chego numa análise parcial. A minha hipótese se confirmou verdadeira e, portanto, eu tenho uma solução adequada. A minha hipótese se infirmou no caso concreto, ela não deu conta do recado e, de acordo com a lógica da tentativa e erro, eu tenho essa seta que retorna lá para cima para a construção da hipótese, mas eu volto para a construção da hipótese com mais bagagem, com mais maturidade, com massa crítica, para repensar por que aquela hipótese não deu certo e construir uma nova hipótese, já tendo dado alguns passos na direção certa. Tá? Essa é a dinâmica que nos acompanha no dia a dia desde sempre para tomar a decisão. Se você olha para uma criança que vai para a sua aula na pré-escola e tenta encaixar o círculo no retângulo, ela vai tentar até ela entender como é que aquele negócio funciona. Ela vai virar de lado, ela vai virar do outro lado, ela vai olhar, ela vai pegar outra peça, etc. E uma hora ela vai entender aquilo, e vai assimilar, e vai passar a ser algo óbvio. E é disso que a gente está precisando. Remontar aos tempos em que a gente não estava preso nas caixas para poder dar soluções aos problemas complexos que se apresentam. Acontece que o quadro que temos hoje é esse quadro retratado no slide de relação entre administração e controle. Eu tenho o organograma, né, o faseamento que chega até o relatório conclusivo com uma resposta de sucesso, e aí é só correr para o abraço e comemorar, e eu tenho o quadro que chega numa resposta de fracasso, e aí não é só voltar para a construção de uma nova hipótese, aí é ser punido e não encontrar uma resposta, e meio que colocar sobre aquela questão uma mancha que faz com que outras pessoas não se arrisquem a tentar resolvê-la. E isso vai virando um grande problema, um grande não soluto da administração pública, especialmente. Bom, um pequeno momento autoajuda aí para a gente, né?
Ignorar a existência do fracasso não faz com que ele desapareça e muito menos faz com que a gente acerte. E, portanto, tanto melhor reconhecer que o fracasso é possível. É óbvio, ninguém busca o fracasso, mas sem ele ninguém chega no sucesso, porque todos nós em nossas vidas, e não é diferente com a administração pública, todos nós erramos muito antes de acertar, né? E seguimos errando e o caminho é muito mais de erro do que de acertos. Ignorar isso do ponto de vista do direito administrativo não gera melhores soluções, na verdade, gera falta de soluções. Esse é o primeiro ponto, criar espaços para poder retomar o método científico. O segundo ponto é perceber que nada foge da lógica de sistema. Como é que funciona um sistema, qualquer sistema, numa matriz básica, tá? Eu tenho input, eu tenho insumos, eu tenho filtros do que pode entrar ou não nesse sistema. Esses insumos são processados e eles geram um produto no final. Esse produto no final me gera um aprendizado, uma retroalimentação, que volta lá e vira insumo para uma contínua melhoria daquilo que eu estou propondo. Tá? Pode parecer algo muito abstrato e muito teórico, isso aqui, um sistema de computação funciona assim, um sistema político funciona assim. Quais são os inputs que eu tenho na sociedade? São as demandas da sociedade. Eu quero segurança, eu quero educação, eu quero alimentação, moradia, enfim. E eu tenho os gatekeepers do nosso sistema político, que são associações, sindicatos, partidos políticos, e que, infelizmente, funcionam muito mal para capturar as demandas da sociedade. Porque esses gatekeepers são quem deve filtrar os insumos, os inputs, e levá-los ao processamento, que, no caso do sistema político, é o processo legislativo. É onde a gente vai discutir o que fazer para atender aquelas demandas e, portanto, qual output gerar para fazer frente àquelas demandas. Qual é o resultado, qual é a lei e quais são os mecanismos que eu vou combinar e vou arranjar para gerar os incentivos corretos para poder dar conta daqueles problemas. Algumas dificuldades. O nosso gatekeeper é muito ruim, a gente não tem uma boa prática de atuação sindical. A gente tem uma enormidade de sindicatos e as questões da sociedade não são tratadas dentro dos sindicatos. Os sindicatos meramente representam, no mais das vezes, interesses muito de nicho, muito corporativos. Os partidos políticos que teriam uma capacidade mais ampla de arregimentar e perceber essas demandas não o fazem também, são sistemas muito herméticos, de difícil penetração, e, portanto, o que vai a processamento no processo legislativo gera leis lá no final, que muitas vezes não dão conta do problema na sociedade. Fora que o lapso temporal entre a entrada e a saída do produto é gigantesco. Perceber uma demanda, uma necessidade social e aplacá-la por meio de uma lei, a não ser que eu tenha uma medida provisória, muitas vezes violando os requisitos de urgência e necessidade, como tem sido a prática, para tentar fazer esse processo acelerar, eu tenho um sistema que funciona muito mal. E mais ainda, eu não tenho feedback, porque depois que vira lei, ninguém mais acompanha aquele negócio. Eu não sei se alcançou o resultado, eu não sei quanto custou, o quanto gerou de benefício e o que pode ser aprimorado. Então isso aqui é um tiro no escuro no nosso sistema político e assim acontece no nosso plano administrativo de mesma forma. A gente precisa, portanto, entender que as coisas funcionam segundo essa dinâmica e incorporar essa lógica para começar a enfrentá-las também segundo essa dinâmica. O que eu proponho nesse sentido para tentar aumentar o espaço de experimentação na administração pública e, portanto, sofisticar os mecanismos à disposição do gestor, à disposição da administração e dos operadores do direito administrativo para enfrentarem e equacionarem essas questões complexas. Um nível de gradação. Primeiro, se valer mais da ideia do contrato de gestão previsto lá na Constituição, no artigo 37. O contrato de gestão tem a função específica de aumentar a dotação orçamentária de certa entidade, conferindo-lhe maior liberdade administrativa e de gestão e definindo quais são os objetivos que se quer ver atendidos, em determinado prazo, seguindo um cronograma e etc. Isso faz com que essa entidade se desvencilhe em alguma medida de uma intervenção hierárquica vertical mais intensa, na medida em que ela tem um espaço de autonomia um pouco maior. Pode resolver parte do problema, mas seguramente não resolve tudo, porque a gente não consegue romper nem a lógica da legalidade estrita, que foi abordada lá no começo da apresentação, nem os impulsos do controle que sufocam a criatividade do ponto de vista da administração pública. E, portanto, seria preciso aqui criar espaços deliberados em lei
para verdadeiro exercício de reserva da administração. O argumento de reserva de administração já existe entre nós, ele é tratado na literatura muitas vezes como argumento mais retórico do que efetivo nesse sentido, muitas vezes para infirmar a competência do legislativo, tentando afastar anuências que são indevidas e etc., que não tem razão de ser realmente, mas eu acredito que ele tem um potencial muito maior, que é o potencial de criar espaços nos quais a visão de quem predomina é a visão da administração pública, que é quem tem maior proximidade com o problema e é quem tem que ter melhor espaço de decisão para resolver aquele problema. A discricionariedade, em tese, poderia resolver isso, é uma outra técnica, mas também não chega a tanto, porque ela continua muito limitada pela legalidade em sentido estrito. Então, a gente precisaria de um avanço legislativo para deliberadamente criar uma atuação diferenciada da administração pública em busca de experimentar, em busca de poder falhar reconhecidamente pelo ordenamento jurídico. Isso faria com que a gente suprisse ou ao menos mitigasse o medo do gestor público de resolver as questões, pelo menos pontualmente, faria com que a gente credibilizasse e legitimasse uma atuação experimental. E aí, percebam, talvez vocês estejam pensando, mas a gente precisa de tanta coisa, será que dá tempo de experimentar? É lógico que dá. E por que dá? Não porque a gente não precise, mas porque se a gente não experimenta, tudo que a gente faz é, na verdade, um grande experimento, sem controle. E portanto, o cenário de experimentar controladamente em um espaço reduzido, em que você possa medir benefícios, virtudes, vícios, e potencialidades, e resultados, e métricas, e dados, enfim, é algo que deve ser muito, mas muito mais incentivado do que é hoje em dia. Então, deveríamos, na minha opinião, avançar para uma medida legislativa que crie deliberadamente esses espaços, tá, de reserva de administração para experimentação, e essa medida deveria prever uma atuação diferenciada do controle para preservar a pessoa física do gestor público, é lógico, na medida das possibilidades jurídicas, ninguém está dizendo aqui em dar um cheque em branco para que qualquer maluquice seja feita, e isso funcionaria como uma espécie de bypass ao veto que ao veto do presidente da República aos parágrafos do artigo 28, que impediram a conceituação do erro grosseiro na LINDB, e que fazem com que o gestor público sequer saiba qual vai ser o entendimento dos seus controladores lá no futuro, porque nem os controladores sabem, eles se reservam ao direito de se pautar numa figura do administrador médio. Eu até escrevi um artiguinho um tanto sarcástico dizendo que seria melhor referir a esse administrador como administrador médium, porque ele teria que conseguir ter a presciência do que aconteceria. Pensar em mecanismos de geração de dados, porque a gente ainda é muito pobre nisso. A administração pública não produz dados do que faz e, portanto, a gente vive navegando num mar sem bússola e sem rota, e criar mecanismos de replicação desses experimentos em caso de sucesso, né? Mecanismos que permitissem que essas iniciativas, uma vez bem-sucedidas, fossem espraiadas pela administração pública e virassem espécie de melhor prática. Um exemplo específico disso aqui é o exemplo do pregão, acho que um pouco batido talvez, mas que foi previsto originalmente na lei da Anatel, apenas como modalidade de licitação a ser utilizada pela agência reguladora. A primeira reação das pessoas a isso foi inconstitucional. Modalidade de licitação para uma agência fora da lei 8666, apesar dela ser uma lei ordinária, mas fora da lei 8666, bom, é algo inconstitucional, ilegal, não pode, não. E todo mundo olhava para isso com certa estranheza. Acontece que o pregão, como vocês hão de saber, começou a dar certo. Já naquele formato pequenininho, controlado, do ambiente da Anatel, começou a gerar muita economia, contratações mais céleres, inversão de fase, etapa recursal única, etc, etc. E o movimento inicial de inconstitucionalidade começou a virar um movimento de por que só para a Anatel e não para todo mundo. As outras entidades começaram a dizer, pô, eu também sou agência reguladora, por que eu não posso usar o pregão? Bom, mas eu também sou autarquia, por que eu não posso usar o pregão? Mas eu sou fundação, mas eu sou administração direta. E hoje é a nossa modalidade mais utilizada, e nasceu de um experimento controlado, pequenininho, e hoje tem uma importância gigantesca, talvez a gente esteja no limite do pêndulo também, precisando pensar em algumas coisas que não poderiam estar dentro do pregão. Mas, enfim, esse foi um experimento muito bem sucedido, do meu ponto de vista, e já lá atrás pensado pelo professor Carlos Ari Sundfeld, que esteve conosco aqui hoje pela manhã,
e que tem um projeto de lei tentando criar essa lógica da administração pública experimental. A gente tem debatido muito esse assunto, trabalhado nesse tema, na medida de criar espaços de descompressão para a administração pública poder pensar, poder criar, poder realmente parar diante do problema, gastar mais tempo do que o tempo de apenas dar impulso aos processos e solucionar adequadamente ou de forma mais eficiente as suas questões. Uma vez que a gente consiga isso, a gente estaria, portanto, diante de um cenário em que o e se é maior que o não e, portanto, a criatividade vai assumindo um papel de protagonismo maior do que a reatividade, maior do que a inércia. Esse cenário é um cenário extremamente profícuo, ainda que por experimentos muito pequenininhos e controlados, na medida em que ele permite à administração pública retomar uma rota de incremento da sua reputação institucional. As coisas só estão desequilibradas em relação do controle e do gestor hoje porque Ministério Público e Tribunal de Contas explodiram em reputação perante a sociedade. Os argumentos são muito fortes. Identifiquei superfaturamento de dezenas de milhões e salvei isso para o orçamento, detive o malfeitor, propus tantas ações, etc, etc, etc. Só que ninguém percebe que na outra ponta da gangorra está uma administração acuada, reativa, inerte e com todos os incentivos para ser omissa. E a omissão, cá entre nós, custa muito mais do que a Lava Jato, não defendendo a contenção da Lava Jato, mas é porque não se quantifica isso. Quanto custa não resolver as coisas? Quanto custa a inércia? Há uma conta relativa em relação a isso, relativa em relação é péssimo, mas relativa a isso, que a gente pode tomar de emprestado de exemplo, que é a conta das prorrogações de concessão no setor de ferrovias. O Programa Nacional de Logística fez essa conta pela primeira vez. As concessões vão ser renovadas em 2027, 2028. Ok. Quanto custa não renová-las antecipadamente? Quanto a gente perde de investimento e de efeito renda em cascata para toda a sociedade? E a conta é de quase 30 bilhões. E, portanto, não decidir e não resolver custa muito caro. Muito mais caro do que, às vezes, decidir mal e corrigir no meio do caminho. E, portanto, a gente precisa mudar essa rota com urgência para avançar para um direito administrativo da criatividade, para uma administração pública experimental e menos para uma administração pública do não. A gente precisa permitir que a administração pública aprenda em tempo real como a vida e seus problemas se colocam. Muito obrigado.